Oi pessoal, tudo bem? Então, estamos na quinzena 11 e o conteúdo que vamos estudar é porcentagem. Bom, tá aí um assunto super importante, super aplicado no nosso dia a dia e que é de fundamental importância aí para a vida, tá? Então, antes de a gente começar e iniciar a calcular a porcentagem em cima de resolução de problemas, a gente primeiro tem que entender a linguagem, a escrita de porcentagem, que é o que trata esta atividade, tá? Então, coloquei aqui uma tabela inicial que está tratando de algumas equivalências que, por sinal, a gente já estudou, já é relacionado a conteúdos anteriores, tá? De outras quinzenas, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem, eu vou pegar aqui essa fração aqui, ó, fração 1/4. Como que eu transformo uma fração em número decimal, em número com vírgula? Bom, nós vimos que basta fazer a continha de divisão, né? Então, aqui 1/4 é o mesmo que 1 dividido por 4. 0,25, ó, tá lá, 0,25. Outra relação que a gente também viu, a relação de transformar um número decimal em fração. Então, basta eu pegar o quê? Pegar o número sem a vírgula, colocar em cima, né? Ou seja, deu 25, e contar as casas depois da vírgula, que equivale ao número de zeros da potência base 10, né? Então, são duas casas depois da vírgula, ou seja, são dois zeros. Então, por isso que deu 100. Então, 25 centésimos. E agora, a escrita em taxa percentual. Que é, então, o que a gente pode observar, ó, da escrita daqui para lá, ó? Que esse símbolo, que se chama porcento, ó, ele está embutido o quê? Uma divisão por 100. Então, eu só posso escrever, ó, essa relação com esse símbolo se eu tenho uma divisão por 100, né? Então, o que é porcentagem? É uma relação, né, de proporção sobre o meu todo, que será sempre 100. Então, ó, eu posso escrever essa divisão embaixo por 100 utilizando o símbolo. Então, 25 por 100 é o mesmo que 25%. E é esta relação que a gente vai aplicar na primeira questão, número 1. Então, o símbolo de porcento indica porcentagem, certo? Porcentagem é uma fração com denominador 100, ou seja, o que o meu todo é o que está explicando aqui, ó. O todo, o 100%, ó, que é 100 por 100, que no caso 100 dividido por 100 dá 1, né? Então, 1 é o meu todo, então considerado o total. Então, escreva as porcentagens na fração centesimal, tá? Então, fração centesimal é a fração com denominador, ou seja, embaixo é 100. Então, essa questão é bem fácil, então é só fazer essa relação. O que é 10%? 10%, vamos escrever lá na forma de fração, 10% é 10 por 100. Tá lá, 10 por 100. Vamos fazer o outro aqui, a letra C. 4,5%, 4,5%. Escrevendo na forma de fração, é 4,5 por 100. Tá? Então, é uma relação que a gente está substituindo o símbolo de porcento por uma divisão por 100. Tá? Então, é essa relação que tem que estar muito bem feita para vocês entenderem porcentagem, tá? Que ao utilizar o símbolo de porcento, isso significa uma divisão, um denominador 100 na nossa relação, tá? Então, primeira questão é assim, bem direta. Agora, questão 2. Escreva os números decimais a seguir na forma de porcentagem. Ó. Então, a letra A já está aqui feita, ó. Então, ó, o número está escrito em decimal, né? Ele está na forma com vírgula. E eu cheguei na forma de porcentagem, na forma escrita em taxa. Como que eu cheguei aqui? Então, a primeira coisa, a gente tem que fazer as etapas. Ó. Antes de mais nada é o quê? Transformar de decimal para fração. Tá? Então, é só pegar o número que gera assim a vírgula, ou seja, 6, contar as casas que equivalem ao número de zero. Então, uma casa, um zero. Então, 6 décimos. Tá? Bom, agora daqui para lá. Vocês sabem, já pela questão 1, que para mim escrever com o símbolo de taxa, eu tenho que ter um denominador 100. Ah, mas o denominador é 10. Bom, então a gente vai gerar
proporcionalmente uma fração equivalente. Então, 6 décimos é a mesma coisa que 60 centésimos. Como isso? Ó, de 10 para ir para 100, ó, aumentou 10. Então, multiplicou por 10. Então, se multiplicou por 10 aqui embaixo, então, ó, 10 vezes 10, 100. Então, mantendo a proporção, eu tenho que multiplicar por 10 em cima também. Então, 6 vezes 10, 60. Então, isso são frações equivalentes, ó, equivale à mesma quantidade. Então, 60 centésimos. Então, ó, com um denominador 100, eu consigo escrever diretamente na taxa. Então, 60 por 100, 60%. Tá? Então, a letra A está pronta. Vou fazer aqui a letra B para vocês verem. Então, 1,2, 1 inteiro e 2 décimos, tá? Então, escrevendo, primeira coisa, vamos escrever isso em fração. Então, escreve ali o número sem a vírgula, então dá, gera o 12. Quantas casas tem depois da vírgula? Uma, então equivale a 1 zero, então 12 décimos, tá? Agora, o que eu tenho que fazer? Bom, 12 décimos, vamos pegar lá na forma de fração de novo. Então, 12 décimos eu tenho que gerar um denominador 100 para poder escrever em taxa. Bom, então aqui aconteceu a mesma coisa que aqui de cima no exemplo resolvido, ó, de 10 passou para 100, ou seja, multiplicou por 10 também. Então, ó, de 10 para ir para 100, então vai multiplicar por 10. Então, 10 vezes 10, 100, e faz isso aqui em cima também. 12 vezes 10, 120. Então, 120 por 100. Então, agora fica fácil escrever em taxa. Então, 120 por 100 é 120%, tá? Pode acontecer, ó, de não precisar fazer esse passo, ó, de 10 passar para 100, que é o caso, por exemplo, da letra E e da letra F, que dá direto, ó, aqui que é 0,75. Então, escrevendo na forma de fração, é 75. Ó, quantas casas tem depois da vírgula? 2, então vai equivaler a 2 zeros. Então, a gente já obtém a fração centesimal diretamente, então não precisa fazer nenhuma relação ali de proporção para obter 100, já é direto. Então, 75 por 100 é 75% diretamente. Mas pode acontecer como na letra G. O que vai acontecer na letra G? Ó, escrevendo na forma de fração. Então, ali em cima, estão escrevendo o número sem a vírgula, dá 125. E embaixo, quantas casas tem depois da vírgula? 3. Então, aqui vai equivaler a 3 zeros, ou seja, 1000. Então, a gente vai obter a fração 125 milésimos, né? E o que vai acontecer? Agora é diferente, né? Vamos botar aqui a forma de fração. Ó, de 1000 eu tenho que passar para 100, é diferente daqui. Aqui de 10 passou para 100, eu tive que multiplicar por 10. Agora aqui de 1000 para 100 foi ao contrário, então dividiu por 10. Então, logo eu tenho que dividir por 10 aqui em cima também. Quanto é que é 125 dividido por 10? Dá 12,5. Tá? Daí, aí foi diferente, mas agora fazendo essa etapa é fácil. O que é 12,5 por 100? Dá 12,5%, né? Esse passo é o mais fácil, tá? Vocês podem fazer o seguinte também, ó. Pega qualquer uma das frações, se vocês tiverem dúvida, né, se tá correto, façam uma provinha real, ó. Pega, por exemplo, pegando essa fração aqui, ó, 12,5 e divide por 100. Ó, tem que achar a forma decimal, ó, 0,25, 125, tá aqui. Tá, então, qualquer forma de fração, ó, 125 milésimos, 125 dividido por 1000. Ó, 0,125. Então, vocês podem pegar qualquer fração que vocês obtiveram e fazer a divisão. Tem que achar a forma decimal, né? A forma com vírgula. Daí é como se fosse uma prova real, só para vocês terem certeza se acertaram. Então, a questão 2 é essa. A questão 3, escreva os números decimais, são os mesmos números. Agora, eu quero que vocês escrevam na forma de fração irredutível. O que é fração irredutível? Bom, letra A já está resolvida aqui, ó. Então, ó, 0,6, 6 décimos. Então, primeira etapa é o quê? Transformar em fração,
tá? Então, ali, mesma coisa que anterior, ó. Bota o número sem a vírgula, ficou 6, uma casa, 1 zero, então 6 décimos. Agora, o que que aconteceu, ó? De 6 passou para 13, de 10 passou para 5. Isso foi o que? Isso reduziu. Então, esta é a fração irredutível. Então, sempre quando vocês virem a palavrinha fração irredutível, significa divisão, tá? Então, significa divisão. Então, vocês vão ter que dividir, e óbvio, para dividir tem que encontrar um divisor comum, né? Qual é o divisor comum de 6 e 10? Bom, daí tem que pensar na tabuada. O 6 e 10 tá na tabuada do 2, então o divisor comum é o 2. Então, divide pelo mesmo número. Quanto é que é 6 dividido por 2? 3. 10 dividido por 2? 5. Ó, daí não tem mais divisor comum, 3/5 é a fração irredutível. A mesma coisa, será que eu acertei? Pega lá, divide 3 por 5, ó. Tem que achar 0,6, certo? Então, vocês podem sempre fazer essa conferência. Ó, vamos fazer aqui a letra C. Então, 1,2, 1 inteiro e 2 décimos. Então, transformando em fração. Então, número sem a vírgula ficou 12, uma casa depois da vírgula, 1 zero. Então, 12 décimos, tá? Agora, como é que eu faço para encontrar a irredutível? Bom, divisor comum de 12 e 10. Ó, o 12 está na tabuada do 2, o 10 está na tabuada do 2 também, então o divisor comum é o 2. Vamos dividir por 2 em cima e embaixo. Então, colocando aqui a forma de fração, 12 dividido por 2 é 6 e 10 dividido por 2 é 5. Então, a minha fração irredutível de 1,2 é 6/5. Tá? Ou seja, quando não dá mais para dividir, não tem divisor comum, ela é a fração irredutível. De novo, ó, faz a prova real, 6 dividido por 5, ó, 1,2, fechou? Tá? Então, vocês façam isso em todas para achar a irredutível. Agora, a questão 4, vocês vão fazer justamente o que vocês trabalharam anteriormente, que no final das contas vocês têm que achar a porcentagem das ilustrações, tá? Então, para essas questões, eu vou fazer aqui a letra A, B e C, tá? Eu vou resolver no quadro, que fica mais ágil, assim, mais rápido, tá? Então, agora, depois na sequência, vocês ficam, então, com a resolução. Bom, nessa questão, a primeira coisa que a gente faz é escrever a fração que representa a parte pintada, né? No caso, na questão, a parte amarela. Tá pintado duas partes, então são duas partes, num total de quanto? De 1, 2, 3, 4, de total de 5 partes. Então, a fração que representa essa parte pintada é 2/5. Agora, como que eu faço para transformar a fração 2/5 em porcentagem? Bom, vocês sabem que para mim escrever em taxa, eu tenho que ter um denominador 100. Bom, de 5 para ir para 100, aumentou, multiplicou. Multiplicou por quanto? Multiplicou por 20, porque 5 vezes 20 é 100. Se multiplicou por 20 em cima, embaixo, quer dizer, vai multiplicar em cima também. Quanto é que é 2 vezes 20? 40. Então, 2/5 é equivalente a 40 por 100, que em taxa é 40%. A letra B não precisa fazer cálculo, porque se vocês observarem, toda a figura está pintada. Então, quando eu estou considerando o meu todo, o que significa meu todo em porcento? Significa 100%. Então, agora a letra C. Então, primeira coisa é escrever a fração da parte que está pintada. Então, quantas partes estão pintadas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, são 8 partes de um total de, no caso é um quadrado 5 por 5, 5 por 5 é 25. Então, é a fração 8/25 da parte pintada. Então, escrevendo isso em forma percentual, para isso, nós sabemos que precisamos de um denominador 100. Bom, de 25 para ir para 100, aumentou, ou seja, multiplicou por 2, porque 25 vezes 2 dá 100. Então, se multiplicou por 2 embaixo, em cima também, para manter a proporção. Então, 8 vezes 2 dá 16. Então, 16%
dá 16% aqui, então, a resposta.